Bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sacrifício vivo. Eu quero ler Romanos 12, versículo 1, vou ler 1 e o 2, fala assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está falando, de um processo que começa com a apresentação do corpo. É isso que ele está dizendo, que nós temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando ele está falando desse versículo, ele está fazendo uma alusão, àquilo que acontecia no Velho Testamento. No Velho Testamento, deixa eu ler aqui em Levítico 3, verso 1. Do 1 ao 3, fala assim, olha: E se a sua oferta for sacrifício pacífico, e se a oferta for de gado ou fêmea, macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor. E porá a sua mão sobre a sua cabeça da sua oferta e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, o sacerdote, espargirão o sangue sobre o altar em roda. O que acontece? No Velho Testamento, Deus ele criou uma lei que fazia com que o homem entendesse que para cada pecado, o pecado havia uma sentença de morte. O Senhor falou que o dia que o homem pecar, ele morreria. Mas Deus também proveu um meio para que o homem não viesse a morrer por causa do pecado. Nós sabemos que esse meio se chama Jesus Cristo. Mas como que eles faziam antes de Jesus? O que eles faziam? Eles pegavam um animal que não podia ter mancha, não podia ter defeito. Esse animal ele era apresentado na porta da tenda da congregação para que o sacerdote pudesse inspecionar se havia nesse animal qualquer tipo de mancha ou um tipo de defeito. Não podia oferecer um animal com qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de defeito. O animal ele tinha que ser de um ano, ele tinha que ser totalmente limpo. Limpo eu quero dizer assim, sem nenhuma mácula, nenhum defeito no corpo. E aí, havia uma regra geral para todos os sacrifícios. Então, o que acontecia? O homem levava ali o sacrifício pelo pecado, que era aquele animal vivo. E aquele animal ele tinha que ser apresentado. Então, quando Paulo ele fala que nós precisamos apresentar o nosso corpo, ele está fazendo alusão àquele animal, que aquele animal ele precisava ser apresentado. O animal ele não ia sozinho. O pecador tinha que levar aquele animal. O pecador tinha que levar o animal. E aí, quando chegava ali na tenda da congregação e aquele animal era constatado pelo sacerdote que ele não tinha nenhum defeito, então o que acontecia? O pecador impunha as mãos sobre aquele animal e confessava os seus pecados. Era um simbolismo, transferindo todo o seu pecado para aquele animal. E nós sabemos, que esse animal sem mancha, sem mácula, sem defeito, o nosso Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, ele levou sobre si todo o nosso pecado. Mas quando aquele ofertante estava fazendo aquilo, transferindo todo o pecado para aquele animal, o próprio ofertante tinha que degolar o animal, Então, assim, hoje eu penso assim que fico imaginando se a gente daria conta disso, A gente gosta tanto dos bichos e aquele animal ali, ele tinha que ser sacrificado pelo próprio ofertante. Por quê? Porque o que matou Jesus foi nós mesmos, Às vezes a gente fala assim, Jesus levou a cruz do Barrabás. Sabe o que significa o nome Barrabás? Bar é filho, Ab é pai, filho do pai. Todos nós somos Barrabás. Todos nós, Jesus levou o pecado de todos nós. Então ele foi esse sacrifício ali que foi apresentado diante de Deus pelo pecado de toda a humanidade. Então ele levou todo o nosso pecado. Então no Velho Testamento, o Velho Testamento tem revelações profundas. E uma das revelações é que Jesus é esse sacrifício que foi oferecido por toda a humanidade. E que então no Velho Testamento eles tinham que ver, eles viam o animal ali sendo morto, ou seja, eles próprios matavam os animais,
e depois o sangue tinha que ser aspergido sobre o altar do holocausto, e ali parte do animal era queimado dependendo da oferta, né? Se fosse oferta pelo pecado, parte era queimada e outra parte ficava para o próprio ofertante participando, né? Ele tinha uma participação naquele sacrifício. Já o holocausto ele era totalmente queimado, porque o holocausto ele simboliza, né, aquilo que sobe, é a adoração total ao Senhor, simboliza uma vida de total dedicação ao Senhor. Então, o que acontece? Quando Paulo ele fala aqui em Romanos 12, ele fala do sacrifício vivo, somos nós mesmos. Nós temos que, ele fala, apresentar, né? Se apresentar como, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo, ele não vai sozinho para a igreja, né? A nossa mente, ela tem que ter um comando. O nosso cérebro é que comanda o nosso corpo. Se o seu cérebro não dá uma ordem para o seu corpo, né, vamos para a igreja, ele não vai. Se o seu cérebro não dá uma ordem para o seu corpo, vamos jejuar, ele não vai. Se o seu cérebro não der uma ordem para o seu corpo, nós agora vamos ler a Bíblia, nós agora vamos orar, ele não vai. E o corpo, ele não quer ir, não. Você acha que o animal queria ser morto lá? O animal, ele era irracional, ele ia, né? Ele era levado pelo dono. Mas, se ele pudesse escolher, o animalzinho ali, ele não ia ficar. E a vontade dele era continuar vivo, né? Como a vontade de todo ser humano. Só que nós temos que entender uma coisa. Hoje, Jesus já levou, né, os nossos pecados. Mas nós estamos num caminho de santificação. Onde Paulo está falando assim, que ele roga, ele fala assim, pelo amor de Deus, apresente-se o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque o animal, quando ele não, já que ele não tinha nenhuma mácula, simbolizava o que? Santidade. Mácula significa pecado. Mácula significa, né, são como se fosse lepra, como se fosse algo errado, os defeitos, né? Então, a partir da nossa vida de santidade com Deus, as nossas máculas, elas são tiradas. O nosso pecado, ele é removido. Então, nós podemos apresentar o nosso corpo diante de Deus. Né? Claro que nós continuamos nessa terra, ainda estamos sujeitos ao pecado, mas não vivemos uma vida de pecado. O pecado agora é um acidente na nossa vida, é um acidente. Então ele diz que nós precisamos apresentar o nosso corpo como esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Ou seja, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu tenho que entender também que o meu corpo, ele não vai querer. O meu corpo não quer, o meu corpo é matéria, o meu corpo ele é terra, ele é terreno, ele gosta das coisas dessa terra. Então o meu corpo ele não vai querer ser apresentado, ir para a igreja. O meu corpo ele não vai querer, né, orar, o meu corpo ele não vai querer jejuar, o meu corpo ele não vai querer as coisas de Deus. Mas eu tenho que, aí é que entra o versículo 2, que ele fala, né, que nós precisamos renovar a nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu tenho uma mente renovada, eu entendo que eu preciso apresentar o meu corpo. Às vezes eu não estou com vontade ou sem vontade. Nós temos que fazer aquilo que é necessário. É necessário que eu leia a palavra. A palavra hoje é a coisa mais importante para nós. Tá, existe aí já, né, parece que já vai sair em pouco tempo. Nós estamos vendo assim, as coisas acontecerem muito rápidos, né? Nós estamos vivendo um momento profético, nós estamos vivendo um momento de vários cumprimentos de profecias, né? Eu creio que nós somos a última geração dessa terra. Eu creio que nós somos, né, a geração do arrebatamento, as coisas estão acontecendo. E aí, dizem que vão, né, há um plano, né, provavelmente deve muito pouco tempo sair uma Bíblia nova. Essa Bíblia agora, ela vai ser reescrita. Né? Essa Bíblia reescrita, ela vai ter, vão tirar muitos textos da Bíblia e vão acrescentar textos. Ou seja, a palavra não vai ser mais essa Bíblia aqui, que nós sabemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mas aí vão acrescentar muita palavra de homem. Vão tirar a palavra de Deus, colocar a palavra do homem. E aí, o que vai acontecer? Essas Bíblias que nós temos hoje, provavelmente ela vai ser tirada do mercado. E aí? Vai ser apresentada uma Bíblia feita, né, reescrita. Né? Eles falam que eles vão tirar, né, vão corrigir
os erros da Bíblia, como se Deus errasse, como se houvesse algum erro na Bíblia. Mas é uma Bíblia conforme, né, o homem, conforme aquilo que agrada ao homem. Vai ser uma Bíblia que vai ser inclusivista, que vai aceitar todo tipo de coisa. Então nós temos que saber que hoje é o tempo de nós estudarmos a Bíblia. Hoje é o tempo de nós comermos a Bíblia. Hoje é o tempo de nós estarmos, né, nos aprofundando na palavra. Aí Paulo fala que nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente. Entender isso, entender que eu sou um sacrifício hoje vivo. O meu corpo é um sacrifício vivo. E eu preciso apresentar, né, na igreja. Às vezes as pessoas pensam assim, nada, mas eu não preciso ir na igreja, eu sou a igreja. Não, a igreja é o corpo, né? E não tem como um braço fora do corpo sobreviver. Ele vai morrer, ele vai apodrecer, né? E vai morrer. Não tem como, né, qualquer membro do corpo viver fora do corpo. Nós precisamos do comando do cérebro. E Jesus, ele é a cabeça. Ele manda o comando para todo o nosso corpo, para toda a nossa alma, para todo o nosso espírito. Então, nós temos o quê? Um Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o comando dele é que nós apresentemos esse corpo, né, como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é um culto racional. Até mesmo para eu apresentar a Deus um culto racional, eu tenho que entender o que é a palavra de Deus, né? Hoje está tão confuso. Você vê igrejas assim, de todo tipo. Então, assim, qual que é o culto que o Senhor está recebendo? Qual que é o culto? O culto é um serviço ao Senhor, né? Um culto que o homem escolhe, né, o tipo de entretenimento que ele quer levar para a igreja. O culto em que o homem escolhe qual que é a música que vai ser cantada, qual é a palavra. Isso não é um culto para o Senhor, isso não é um culto cristocêntrico, isso é um culto egocêntrico. Então nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele está nos chamando, sabe? Ele quer cuidar da sua igreja, das suas ovelhas, ele quer estar nos preparando para esse momento. E ele falou tantas vezes, né, que é para nós não estarmos sóbrios e vigilantes. Então é um momento de sobriedade, é um momento de vigilância, para que nós possamos viver, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele está dizendo que ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade para todo mundo. Mas ele fala isso quando? Para aquele que tem a sua mente renovada, ou seja, uma mente que está cheia da palavra, uma mente que está se alimentando da videira verdadeira que é Jesus Cristo, uma mente que está comandada pelo Espírito Santo. Essa mente, o que ela vai fazer? Ela vai apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Ah, eu não quero ir na igreja não, mas eu vou assim mesmo, porque não é o meu corpo que manda. Eu tenho o Senhor. E o Senhor, ele fala assim que nós devemos congregar. E é lá que nós vamos, o quê? É o nosso quartel-general, onde nós vamos buscar o que? O nosso alimento, o nosso pão, é onde nós vamos ter unidade com os irmãos, é onde nós vamos tirar um tempo de adoração ao Senhor. Por quê? Por mais que a gente tire tempo na nossa casa, não é a mesma coisa. É lá que um irmão vai ajudar o outro. É lá que nós vamos receber, né, muitas direções para todo o corpo. Então nós precisamos estar lá. E muitas vezes o que tem acontecido hoje é que as pessoas não querem mais ir para a igreja. Muitos, né, preferem assistir cultos online, né? Não tenho nada contra o culto online. Se você não pode ir, veja online. Mas só que o online não é a mesma coisa. Não tem a mesma unção. E nem você está tão conectado aos céus como se você estivesse na igreja. Porque lá na igreja, né, você provavelmente, seu telefone vai estar no silencioso. Seu vizinho não vai chamar. Sua campainha não vai tocar. Né? Lá na igreja não. Pode até tocar lá na sua casa, mas você não vai estar lá para atender, porque você está na igreja. Então o seu tempo, Paulo está falando isso, eu rogo, eu peço pelo amor de Deus, que vocês apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Então ele está falando de 3 coisas. O sacrifício, ele é apresentado vivo. Jesus, ele teve que vir nesse mundo, viver as nossas misérias aqui, para depois morrer. A mesma coisa era o animal. O animal, ele tinha que nascer,
ele era alimentado ali por um tempo, né? Com mais ou menos 1 ano ele era oferecido. Então, presta atenção, nós precisamos oferecer. Jesus Cristo, ele não vai te pegar, te obrigar a ir para a igreja, ele não vai te obrigar a orar, ele não vai te obrigar a jejuar, vai ser você que vai. É você que vai apresentar esse corpo, é você que vai tirar um tempo de jejum, é você que vai tirar um tempo de leitura da palavra, é você que vai buscar essa oração, essa comunhão com o Pai, através de tudo isso. E aí, qual que é o resultado? Uma boa, viver, né? A boa, perfeita e agradável de Deus. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Muitas vezes nós queremos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem fazer nada, né? Achando que nós não precisamos apresentar o nosso corpo, que nós não precisamos mudar a nossa mente, que nós podemos continuar, né, com o molde do mundo, né? Ele fala bem claro, né? Transformai-vos, não vos conformeis com esse mundo. Muitas pessoas acham que pode conformar com o mundo, viver no molde do mundo e ir para a igreja. Só que, meu irmão, o aviso está aí. Não tem como servir a 2 senhores. Né? A palavra de Deus fala em João que aquele que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. Então nós precisamos entender que é tempo de separação, que é tempo de santificação, que é tempo de apresentarmos santos diante de Deus, porque é isso que Ele vai requerer de cada um de nós. E mais ainda, não é isso aí que, essa questão não é apenas para um dia você morar na glória com o Senhor, mas também para você experimentar essa vida abundante do Senhor aqui nessa terra. Uma vida, né, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Imagina, né, a nossa vontade, né, às vezes a gente já acha que ela é boa, a nossa vontade ela pode ser até boa, pode ser até agradável, mas perfeita ela não é não. Perfeita ela não é de forma alguma. Mas a de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, que nós possamos viver essa vida perfeita e agradável de Deus, cumprindo primeiro a nossa parte. Porque a nossa parte é apresentar o corpo, é apresentar ao Senhor esse culto racional, sabendo, né, que é necessário eu fazer isso, entendendo com a minha mente, racional com a mente, com o meu raciocínio, sabendo o que eu estou fazendo e entendendo que a minha mente, né, ela precisa ser moldada segundo a palavra de Deus, não moldada segundo o mundo, não segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão de Deus. Então, tudo que eu desejo para você é que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Amém? Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.